A noite que ninguém pegou nada. É assim que começa o capítulo 5 de Lucas. Você já trabalhou uma noite inteira no escuro e quando amanheceu, no final voltou do trabalho e voltou com as mãos completamente vazias? Foi isso que aconteceu com aqueles pescadores naquela época de Jesus. E não foi preguiça nem falta de esforço não, viu, meu irmão? Foi tudo certo. Assim como você pode ter feito também, já ter voltado numa situação dessa para casa. Pedro, ele conhece esse sentimento que você pode ter passado um dia por aí. Mas foi exatamente nesse momento, exatamente no pior momento, onde Jesus aparece na beira do lago e o que acontece depois vai mudar a tua forma de ver o cansaço. Vamos entender melhor, vamos entender o contexto aqui do capítulo 5. Era o mar de Quinerite, conhecido também como Mar da Galileia. Você já ouviu falar nesse mar, não já? Pronto. A gente conhece também por Lago de Genezaré. Esses 3 nomes a Bíblia fala. Lucas chama aqui de Lago de Genezaré. Não é um mar de verdade, irmão. É um lago de água doce que fica ao norte de Israel. E ele é grande. E não é enorme, gigantesco, não. Você vai ver. Mas ele é muito profundo, ele é cheio de vida e ele, inclusive, é fonte de renda para muita gente daquela época. Muita gente daquela área. Você tem uma ideia do tamanho? Pense mais ou menos assim, no Rio São Francisco, o Velho Chico. Para quem conhece ou para quem tem parente lá, tem foto. Você já viu na internet ou algum parente que já te contou sobre isso? Aquele trecho lá de Petrolina. Aquelas comunidades ribeirinhas que ficam ali do lado. Pronto, a lógica dali era muito parecida. Do Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Pronto. As famílias inteiras viviam ali da pesca artesanal, em barcos de madeira, redes lançadas de noite, e o peixe era a fonte de renda da família. Quem é do interior e quem tem parente sabe, né? Quem mora por ali. Pedro estava ali naquela manhã. Naquele tempo, essa lagoa era ali fonte de renda para milhares de famílias, como eu já falei, para dezenas. E quando a gente está falando dali, meu irmão, é um trabalho pesado, eu posso dizer a você, daquela situação daqueles homens. Pescar, viver, todos os dias estar ali levando durante a noite, porque quem é pescador sabe. A hora de pescar mesmo, de rede, é de noite, irmão. Que os peixes sobem. Então, estavam aqueles grupos ali, com barcos, e eles precisavam de tripulação. E o peixe mais famoso, a gente conhece aqui também. O peixe mais famoso era chamado must, que naquela época, né, não era chamado naquela época, mas hoje é chamado, e é a famosa tilápia daqui. Você sabia? Pois é, uma tilápia grande, né, saborosa, é bom demais. Quem conhece aí sabe como é. Então, Pedro, Simão, ele era um pescador profissional. E ele conhecia muito bem esse lago de Genezaré. Ele sabia quando o vento batia, ele sabia quando ia acontecer uma tempestade, sentia quando os cardumes estavam aparecendo ali, sabia a hora que os cardumes vinham. E ele, mesmo assim, nesse dia, não conseguiu pegar nada. Exatamente nada. Volta para casa de mãos vazias. Sem peixe, sem nada para mostrar. Imagine que sensação que ele não estava sentindo ali. Imagina aquele chateação corroendo ele por dentro, hein? Imagina você trabalhar a noite toda, irmão. Imagina, minha irmã. Você leva lá a sua caixa térmica, passa a noite todinha e não vende nada. Você leva lá seu carrinho de, sei lá, cachorro-quente, por exemplo. Ou seu banco de feira, você monta tudo, acorda cedo, faz tudo e não vende nada. Pronto. Pedro passou por essa situação aí nesse dia. Mas, exatamente nesse momento, chega aí Jesus. E o médico Lucas, ele conta um detalhe que importa muito pra gente. Aqui eu preciso te apresentar melhor. Vamos sair um pouquinho de Pedro e vamos para Lucas. Lucas, para quem assiste o Consciência Cristã, ou quem escuta, sabe que Lucas não era judeu, Lucas era grego. Lucas era um médico e ele era da Antioquia, possivelmente, ali, a região da Síria. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas, ele investigou Jesus e o próprio Lucas, ele fala sobre isso no começo do seu evangelho. Lucas entrevistou testemunhas e escreveu aquilo que testemunhas oculares que conviveram com Jesus contaram para ele. Lucas talvez seja o mais jornalístico de todos os evangelhos. Mas enquanto
Mateus, que a gente também já estudou, escrevia sobre os judeus, cheio de citações aí do Antigo Testamento. Vocês lembram? Eu já falei sobre isso. Lucas, ele escrevia para um homem chamado Teófilo, que era grego, provavelmente um funcionário do governo romano. Ele não sabia da tradição judaica, então Lucas explica tudo. Lucas, ele coloca tudo aqui como se fosse uma carta de um amigo para um amigo. E ele dá determinados detalhes que os outros evangelhos, Mateus e Marcos, que nós já estudamos, não contam. Por ser médico, Lucas ele tem um olhar especial por aquelas pessoas que sofrem. Nas histórias que Lucas conta, ele conta alguns detalhes. E a gente sempre vai encontrar detalhes aqui sobre pessoas que a sociedade sempre empurrou para a margem. Pessoas pobres, mulheres, estrangeiros, leprosos, endemoniados, por exemplo, pecadores. Lucas não tem medo. Ele chega perto daquela situação que dói muitas vezes. E ele, como um médico, ele se sensibiliza com isso e conta com mais detalhes sobre essas situações. Por isso, a gente vai ver Jesus chegando então na cena do lago. E vamos para a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, verso 1. E a palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que e lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava as multidões do barco. Os pescadores haviam saído deles e eles lavavam a rede, é o que a palavra de Deus diz. Repara o verbo ali. Eles lavavam, é o que a palavra de Deus diz. Não diz que eles estavam guardando a rede. Quando você guarda a rede, irmão, sendo pescador, você guarda ali numa esperança que vai usar logo na sequência. Você pega a rede, tira e daqui a pouco eu vou usar de novo. Mas quando você tá lavando a rede, quem pesca sabe disso, tá lavando para guardar, sabe que tá limpando ali uma coisa para guardar e guardar por um tempo, provavelmente. Ele não vai naquela mesma hora usar de novo ou naquele mesmo dia. E Jesus vê os barcos. Jesus vê aqueles pescadores cansados ali e faz uma coisa que parece uma invasão de espaço até, mas não é. Na verdade é um convite que Jesus faz disfarçado. Entra no barco de Pedro, pede a ele que afaste-se um pouco da margem. E por que ele faz isso? Jesus está sendo pressionado pela multidão. No barco, com uma pequena distância da margem, ele fica ali, talvez, se afastando da multidão, conseguir falar melhor para eles. A voz dele está mais alta, se projeta bem para aquela multidão. E o lago, ele serve, irmão, como um espelho natural para acústica naquela situação. Era um lago de águas tranquilas. Todo mundo ali na frente conseguiria ouvir bem Jesus. Mas tem alguma coisa aí especial que a gente precisa atentar aqui nesse texto. Jesus escolhe um homem derrotado, um homem que passou a noite tentando e não conseguiu nada, para poder pregar a palavra de Deus. Que coisa, né? Mas observe que isso também é um padrão na vida de Jesus. Isso é um padrão e ele não espera que você esteja bem para poder usar você, meu irmão. E ele fazia a mesma coisa naquela época, assim como ele fez com Pedro e aqueles homens que estavam no barco ali. Jesus, ele chegava quando as pessoas estavam ali cansadas, como aqueles homens estavam. Era o barco de um homem que estava financeiramente, posso dizer assim, quebrado, porque passou o tempo todo trabalhando e nada. E Jesus chegava para a multidão. Pedro nota isso, empresta o barco. Pedro, ele obedece. E o pedido de Jesus é o seguinte. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Para pescar. Vê que coisa. Vai lá para o mar alto, Pedro. Lança a tua rede para pescar. Lá dentro de novo, onde tu passasse a noite todinha tentando e não conseguisse. Vai lá. E joga a tua rede de novo. Se você não entende de pesca, meu irmão, isso pode até nem parecer absurdo. Só que Pedro era um pescador profissional. E para Pedro isso soava como alguém dizendo para ele: ei, vai trabalhar agora porque tu
fizesse o teu trabalho errado. Só que Pedro sabia muito bem o que fazia, porque a hora de pescar era à noite mesmo. A hora de pescar era exatamente à noite, porque quem pescava ali sabia, o peixe de dia não sobe não, irmão. O cardume some lá nas profundezas quando só começa a esquentar a água, ele vai para o lugar frio. Todo pescador daquele lago sabia disso. Todo menino, toda criança de 10 anos criada ali sabia disso. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, lá de Nazaré. Ficava longe do lago. Tinha chegado há pouco tempo naquela região ali e tá mandando um pescador profissional lançar a rede. Depois dele ter passado a noite todinha, irmão. De dia. E não era só de dia, não, era quase meio-dia. Aleluia. Pedro podia até ter rido da situação, dado uma desculpa ali para Jesus. Ter dito para ele, não, muito obrigado pela sua instrução, mas deixa comigo que eu já tentei a noite todinha, eu sei o que eu tô fazendo. Só que Pedro não fez isso não. Pedro responde a Jesus, e o que ele responde a Cristo nesse momento é uma resposta corajosa, eu posso dizer assim. Lucas capítulo 5, verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia. O mestre não está mandando, meu irmão. Então lança a rede. E foi isso que ele fez com Pedro. Pedro justificou ali, dizendo: Senhor, a gente já trabalhou a noite toda, mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. Presta atenção, irmão. Presta atenção na estrutura desse versículo aqui. Pedro não mentiu e disse ali para Jesus a realidade do que estava acontecendo, mas, já que é tu que mandas, mestre, eu vou fazer sob a tua palavra. Eu vou lançar a rede. Agora ele lançou, meu irmão, não era porque fazia sentido. Não é porque tinha lógica humana nenhuma. É somente porque ele escolheu escutar a voz do mestre e obedecer aquilo que o mestre tinha ordenado, meu irmão. Escolher obedecer a voz do mestre muitas vezes vale muito mais do que a realidade que você está conseguindo enxergar apenas com seus olhos humanos, meu irmão. Minha irmã, que está escutando e está acompanhando aí na sua Bíblia nesse momento. Tem irmão aqui, eu tenho certeza, ligado com consciência cristã, que já passou a noite orando aí por um filho, em claro, sabendo que estava no fundo do poço, a situação parecia cada dia ficar pior, mas esse irmão persistiu. A lógica dizia, tá adiantando não, irmão. Tá adiantando não, o que é que tu tá fazendo aí? Tá perdendo teu tempo. E mesmo assim ele se ajoelhava, colocava-se ali nos pés de Jesus e dizia: Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, eu continuo orando aqui, eu lanço a rede, aleluia. Quanta gente foi persistente. Depois de ouvir a voz do céu, meu irmão, não tem por que você não obedecer, então Pedro vai. Pedro tinha muito mais razões, irmão, para não lançar essa rede. Pedro já sabia que passou a noite, ele estava cansado, a própria palavra de Deus diz. Mas foi justamente aí no improvável. Foi justamente onde aquilo parecia impossível que o milagre aconteceu na vida daquele homem. Irmão, isso traz uma lição muito grande pra gente. O milagre ele não acontece antes da obediência, não. Ele acontece dentro da obediência. Você consegue compreender, meu irmão? E esse milagre é tão grande que a Bíblia diz que transbordou. Lucas capítulo 5, continua comigo, verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aleluia!
Você consegue compreender isso daqui, meu irmão? Fizeram sinal para outro barco, porque a rede estava quase se rompendo. E foram 2 barcos cheios até quase afundar. Isso não é um milagrezinho pequenininho, não, meu irmão. É uma abundância tão grande que ele não conseguiu encher somente o barco dele, não encheu o outro barco. E a palavra diz, os 2 barcos quase iam a pique. De tal maneira que quase iam a pique. Ou seja, quase que esses barcos não aguentam o peso desses peixes e afundam, meu irmão. Uma colheita de peixe ali, uma pesca que a noite toda não conseguiu produzir durante o dia, no horário mais improvável. Foi tanto peixe, no lugar errado e na hora errada, viu? No lugar errado e na hora errada, para você ver que o nosso Deus é Deus do sobrenatural, meu irmão. E o que foi que Pedro fez diante disso? E o que foi que Pedro fez quando viu determinada situação ali na frente dele? Aleluia, Pedro cai de joelhos. E a Bíblia diz aqui no verso 8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Meu Deus. Meu Deus. Quando algo muito santo, irmão, algo muito limpo se aproxima de alguma coisa assim que sabe que tem pecado, ei! Aleluia. Pedro, ele diz, sai de perto de mim, Jesus, que eu sou pecador, eu não te mereço. É como se ele tivesse assim, eu não mereço estar perto do Senhor, porque eu sou alguém não merecedor da tua presença perto de mim, Jesus. A presença de Cristo ali fez com que ele, Pedro, se enxergasse de uma forma que ele nunca tinha se visto antes, meu irmão. É como se você chegasse ali num quarto e acendesse uma luz forte, um quarto que está alguém lá dentro, no escuro há muito tempo. Aleluia. E essa pessoa faz assim, eita, o negócio ficou forte aqui perto de mim. Pedro estava sendo honesto com essa experiência que ele estava tendo ali, e algo sobrenatural na vida dele que estava acontecendo, meu irmão, e ele sabia que aquilo ali era providência divina somente. Porque a natureza dele, o conhecimento dele, a humanidade dele, sabia que aquilo dali era impossível. Aleluia! Pedro não estava sendo humilde por protocolo, não, irmão. Pedro estava sendo honesto com Jesus por aquela experiência que ele nunca tinha sentido antes na sua vida. Essa é a Bíblia que chama, meu irmão, de temor ao Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Não é medo, é um respeito tão grande que você se reconhece como pequeno, pecador. E é isso que Pedro fala para Jesus naquele momento ali. E no versículo 9, a palavra nos diz: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia! Aleluia! Pedro, tu agora vai deixar de ser pescador profissional, porque tu estás vendo que eu faço um milagre e agora eu vou te instruir como eu te instruí aqui. Mas tu vai ser pescador de homem, Pedro. Aleluia! Aleluia, meu irmão! E a palavra finaliza dizendo no verso 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Encontraram Jesus de verdade. Quiseram seguir Jesus ali.
Pedro deixa os peixes e começa a ser pescador de homens. Mas lá fora tinha outro tipo de abandono. Outro tipo esperando, que eu vou te contar no próximo bloco. Fica ligadinho, tocar um louvor. Mas sim, o que o mestre indica. Eita, Jesus maravilhoso! Bênção do Senhor, crente! Eu quero já te convidar, porque dia 3, hoje não tem, mas em breve vai ter Cruzada Novas de Paz, viu? Olha, a partir de dia... Francisco Tércio. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. E alguém que não tem cura, alguém que não tem jeito. A família pode até desistir dessa pessoa. Amigos podem ir embora, mas quando a sociedade virar as costas para você, Jesus, ele tem a solução para você. E a palavra de Deus nos ensina aqui nessa parte desse versículo, desse capítulo 5, sobre esses homens que carregavam esse decreto na sua vida. Jesus viu esses homens que estavam cobertos por uma doença que todos podiam ver. Um estava paralisado numa cama e o outro era leproso. Em todos os dois casos, a sociedade já havia rejeitado esses homens. Mas vamos entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. A primeira parte, a partir do verso 12, fala desse leproso. Se você nunca entendeu o horror de ser um leproso ali no mundo antigo, você vai conseguir compreender agora. Lepra hoje tem cura, irmão. Né? A gente sabe que é causado por uma bactéria. No tempo de Jesus ninguém sabia disso. Ninguém sabia nem o que era. Sabia que se espalhava. Sabia que ela era uma coisa que destruía o corpo das pessoas. Pele, nervos, olhos, ossos, dedo, nariz, tudo. E era uma doença que pouco a pouco ia desfigurando as pessoas. Isso ficava visível, irmão. E aquelas pessoas eram consideradas impuras. Ninguém queria estar perto daquele tipo de gente. Mas o horror não ficava somente naquela parte física da pessoa, não. Aquilo se tornava um horror social também. Porque aquelas pessoas ficavam extremamente excluídas da sociedade. Lá no livro de Levítico, no capítulo 13, a lei de Moisés explicita sobre isso. Ela fala, o leproso deve errar no que isso significava para uma pessoa, irmão. Ser isolado totalmente da sociedade. Aí pensa você, uma pessoa normal. Deus o livre. Mas imagina a situação. Você acorda num dia normal com uma mancha na pele. Uma manchinha. Aí vem um sacerdote e te examina. E diz assim, ó. É lepra. A partir daquele dia, ó, acabou a vida pra você. Você não pode nem entrar mais na sua casa. Não pode abraçar nem seus filhos mais. Você imagina a dor de uma pessoa sentir um negócio desse, meu irmão? E outra, quando você passa na rua, o povo começa a apontar e gritar, impuro, impuro. E se alguém te toca, tu contamina essa pessoa. Essa pessoa precisa se purificar para deixar de ser impuro. Porque senão vai se tornar impuro como você. Deus te livre. Eu tô falando isso para você sentir na pele o que era um leproso naquela época. O leproso vivia em colônias, irmão, junto de vários outros leprosos. Longe da civilização normal. Uma pessoa, posso dizer, sem futuro, sem cura. Os médicos não iam até o leproso tentar curar eles. Como hoje a gente tem a medicina avançada, graças a Deus. Você tá com um problema desse, você vai no médico e resolve. Naquele tempo, nem a família chegava perto. O único que podia dizer que essa pessoa estava curada era o sacerdote. Mas a cura era tão rara, meu irmão. A cura era tão rara que os rabinos chegavam a dizer que era a mesma coisa que ressuscitar um morto, uma pessoa ser curada de lepra. Você consegue imaginar? Consegue entender a gravidade disso? Então esse homem no versículo 12 de Lucas estava vivendo exatamente isso. Muito provavelmente há décadas. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. Aleluia. Vamos ler Lucas capítulo 5, verso 12. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem, podes me limpar. Meu Deus.
Um homem cheio de lepra. É esse detalhe que o médico Lucas fala aqui. Observe o peso desse caso, meu irmão. É um homem leproso, identificado pelo sacerdote, mas Lucas diz, cheio de lepra, ou seja, a doença já estava num estado avançado nesse homem. Lucas está dizendo aqui, ei, esse homem tem muita lepra. Mas a parte importante aqui, que a gente vai ver, a fé desse homem é quando ele diz assim para Jesus, se quiseres, mestre, podes me curar. Ele sabia que Jesus podia curar ele. E não, irmão, muita gente até chega a pensar quando lê esse versículo que esse leproso estava duvidando do poder de Jesus. Ao contrário, ele sabia que Jesus podia curar ele. Sabia que Jesus tinha poder para o curar. Mas o que ele não sabia é se Jesus tinha vontade de curar ele. Porque a vida inteira desse homem, a parte da vida dele, aliás, que ele passou como leproso, ninguém queria chegar perto dele, ninguém queria fazer nada para ele. Todo mundo que via aquele homem ficava até com medo de se contaminar, ninguém queria fazer nada para ele. Então ele pergunta para Jesus, tu queres, Jesus? Queres me curar? Observe, meu irmão, que a maior ferida desse homem não era uma ferida física, e sim a certeza que ele não merecia atenção de pessoa nenhuma, inclusive de Jesus. É por isso que ele olha para Jesus e pergunta se Jesus quer o curar. Ele sabia que ele era um fardo para a sociedade, ele era um peso na vida de muita gente e ninguém queria lidar com ele, ninguém queria nem chegar perto dele. E ele coloca o seu rosto em terra. Irmão, você sabe o que é se prostrar em terra? É você colocar o seu rosto no chão ali, você tá com a testa no chão, é você se colocando à mercê daquele que está ali na sua frente, na posição mais humilhante, uma posição sem resistência nenhuma, você se humilhando, se jogando inteiro ali, dizendo misericórdia, eu não vou reagir, eu vou ficar aqui parado, vai depender agora de uma atitude tua. Foi isso que esse homem fez para Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, no verso 13, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Aleluia! Jesus estende a mão, toca nesse homem. A palavra de Deus explicita muito bem aqui, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero, fica limpo. Para aí, irmão, para aí, como é esse negócio? Esse homem não podia ser tocado por ninguém. Ninguém na sociedade queria nem chegar perto desse homem, tanto que ele era anunciado negativamente quando chegava, mas Jesus chega e toca nesse homem. Será que Jesus precisava tocar nesse homem para esse homem ser curado? Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus Jesus curando as pessoas de longe, sem nem precisar chegar até a casa onde a pessoa estava, como por exemplo, o servo do centurião. Você lembra? A gente já estudou sobre isso. Jesus nem chegou perto. Jesus curou esse homem, mas Jesus tocou. E por que Jesus tocou nesse homem leproso? Se esse homem era impuro. Irmão, esse homem provavelmente não sentia toque de ser humano nenhum há muitos e muitos anos. Talvez a última pessoa que tenha tocado nele tenha sido até o sacerdote que examinou ele. Talvez a última pessoa que tenha tocado nele tenha sido por acidente, se houve algum toque durante esse tempo. Meu Deus! Mas Jesus, antes de curar a lepra, a doença que afligia aquele homem, ele foi mais fundo. Ele curou a doença da solidão, a doença do
Eu não mereço o que aquele homem tinha. Aleluia. Aquela doença de ninguém pode me tocar. Eu não mereço que ninguém me toque. Aquilo que ele tinha dentro dele. E Jesus toca no intocável. Aos olhos do homem, era uma coisa impura, meu irmão. Mas Jesus tinha uma santidade e um poder absoluto. E ele sabia que primeiro ele tocaria a alma daquele homem, fazendo com que aquele homem se sentisse parte de novo. Ele me tocou, Jesus me tocou. Aleluia. Eita, Jesus maravilhoso. E sabe o que aconteceu? Em vez da lepra contaminar Jesus, o poder, a pureza de Jesus foi que contaminou aquela lepra. E aquela lepra foi embora. Aquele homem se tornou um homem puro novamente. Purificado da lepra. Aleluia! Você imagina o que é Jesus contaminar a doença com a pureza? Você consegue imaginar o que é isso, meu irmão? É como se Jesus estivesse dizendo para esse homem: pronto, eu escolho você. Eu toco em você. Eu quero você perto. Você para mim é diferente do que você é para todos. E a lepra desapareceu nessa mesma hora. Lucas usa a palavra aqui, imediatamente. Lucas usa muitas vezes essa palavra durante esse capítulo e durante o livro, o Evangelho de Lucas. Ele gosta de usar. E um leproso perguntou: se quiseres, irmão. Jesus na hora diz: eu quero. Você imagina? Você pode perguntar para Jesus: Jesus, tu queres me curar? Jesus, tu queres resolver o meu problema? Jesus, tu queres transformar a minha vida? Para que Jesus te toque, irmão, de uma forma sobrenatural e você se sinta assim como esse leproso. Parte do reino, de novo, como você talvez já tenha se sentido um dia e você hoje não está mais se sentindo porque está faltando aquele toque aí na tua vida, no teu coração, e Jesus fez isso com esse homem que estava excluído da sociedade. Talvez o seu próprio subconsciente ou até o seu consciente mesmo está te fazendo pensar: eu sou excluído, eu não sou mais parte disso, eu não estou mais dentro disso. Pede a Ele que te toque. Pede a Jesus que te toque. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está longe, você que está contaminado pelo pecado, pede a Ele: me cura, Jesus. Tu queres me curar, Jesus? Eu tenho certeza que Ele está disposto a tocar em muita gente até os dias de hoje. Aleluia. E Lucas continua. No verso 17, ele começa a narrar sobre a cura de um paralítico. Eu vou te contar sobre o cenário que se passa essa história. A notícia de Jesus estava se espalhando ali. E o texto diz que Jesus não conseguia mais entrar abertamente na cidade. O que é isso, meu irmão? Era multidão em cima de multidão, em cima de Jesus. O povo não conseguia ficar quieto, não. Era em cima de Jesus o tempo todo, querendo ser curado, querendo bênção, querendo alguma coisa de Jesus. E Jesus muitas vezes não conseguia nem andar. E acontece uma coisa muito impressionante aqui, nessa continuação. Jesus entra numa casa para conseguir falar com alguns. E ele está ali ensinando. E quem é que está lá? Vamos ler aqui em Lucas capítulo 5, no verso 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Em virtude do Senhor estava com ele para curar. Veja que tinham sentados ali com ele, aprendendo de Jesus, homens que eram cultos, homens que conheciam a lei, homens que sabiam de muita coisa, irmão. Mas estavam ali aprendendo com Jesus, sentado dentro daquela casa. Gente que veio da Galiléia, da Judéia.
e até de Jerusalém. Jerusalém, meu irmão, ficava a mais de 150 quilômetros daquele lugar ali, mas aqueles homens estavam ali e faziam questão de estar ali para aprender sobre Jesus. Porque se Jesus estivesse fora, ele não conseguiria reunir essa elite. Jesus é elitista ao contrário, você sabe que não. Ele estava tentando ali passar a sua mensagem para outros que passariam essa mensagem, outros que tinham mais credibilidade, posso dizer assim, na sociedade. E Jesus estava falando com esses homens. Gente que estava ali, que viajou muitos quilômetros. Naquela época, viajar 150 quilômetros não é que nem hoje, que você pode pegar o carro e ir ali para Paraíba. Não, irmão. É chão, vai andando para ver. É chão. E essas pessoas estavam ali dentro, escutando o que Jesus tinha para falar. Você sabe quem eram os fariseus, não sabe? Você sabe. Bom, se você não sabe, eu vou contar para você agora. Era um grupo religioso respeitadíssimo do judaísmo. Levavam a lei de Moisés a sério e seríssimo. Muitas vezes tão sério que passavam por cima da humanidade por causa disso. Na escala de prestígio social dessa turma, desses fariseus, eles eram os líderes, os intelectuais, os sabichões, os guardiões da fé, eu posso dizer assim. Todo mundo observava eles e todo mundo sabia que eles eram autoridade. E eles estavam lá, sentados, escutando Jesus, aprendendo com Jesus. Foi exatamente nesse dia, nessa casa, cheia de gente importante. A porta bloqueada pela multidão. Uma multidão ao redor daquela casa e 4 amigos querendo levar um homem para ser curado ali por Jesus. Esse é o paralítico. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 5, no verso 18, e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Pensa aí o que 4 homens fizeram, irmão. Chegaram carregando o homem numa maca. Um amigo numa maca. Chegaram na porta, bloqueado. Tentaram arrodear, bloqueado. Vamos pela janela, tem muita gente. A multidão não deixava ninguém passar. A multidão não deixava ele chegar em perto de brecha nenhuma. Aí eles olham para o lado, olham para o outro. Vamos pelo telhado. Vamos pelo telhado porque ninguém deixa a gente chegar perto. Mas a gente vai ter que dar um jeito. A gente sabe, meu irmão, para você que assiste o Consciência Cristã, você que escuta o Consciência Cristã, as casas na Galileia daquela época tinham um telhado plano, feito de viga, cheio de madeira. É como se diz em Lucas, no capítulo 5, no verso 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Observa aqui, crente. Vendo a fé deles. Por que vendo a fé deles? Porque não era somente o paralítico que tinha fé, não. A fé era daqueles homens que estavam levando e descendo aquele homem dali de cima do telhado. E Jesus olha para aquele buraco no teto, vê aquelas cordas penduradas descendo, 4 cabeças ali. Aleluia. Eu fico só imaginando a cena, meu irmão. Os caras querendo olhar por aquela brecha ali para baixo para Jesus. Vamos descer ele, vamos olhar. E Jesus olhando para cima, um paralítico descendo e 4 cabas lá em cima do telhado, meu irmão. Mas repara, quando Jesus aqui diz para ele, teus pecados estão perdoados, os escribas e os fariseus começam a arrazoar dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem pode perdoar pecados senão Deus? É isso que os escribas, os próprios homens que estão escutando eles ali, aqueles fariseus, reagem na hora. No fundo, a lógica deles estava até certa. Para a crença que eles tinham, somente Deus poderia perdoar pecados. Isso é a teologia deles que fala. É o que a teologia judaica prega, e eles eram acostumados com isso. Só que o problema foi que eles não reconheceram que o próprio Deus estava ali dentro daquela sala com eles. Aleluia. Jesus, Deus,
que pode perdoar pecados, o que a nossa teologia cristã fala. O próprio Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, a Trindade, irmão, aleluia! E Jesus sabia o que aqueles fariseus estavam pensando. O texto diz aqui, e conhecendo os seus pensamentos, aí Jesus faz uma pergunta. Vamos ler em Lucas, no capítulo 5, no verso 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pensa aí com cuidado, meu irmão. Qual é mais fácil? Qual é mais fácil de dizer? Claro que é mais fácil dizer teus pecados e perdoados, porque não tem testemunho visível daquilo dali que está acontecendo. Não tem como a pessoa ver que os pecados estão perdoados. Então falar isso é mais fácil. Aí os fariseus começaram a duvidar se ele realmente podia perdoar os pecados. Mas aí, se Jesus dissesse: levanta-te e anda, e aquele homem não levantasse, aí os fariseus começam a questionar. Não, ele não disse porque ele não tem poder. Ele não disse porque... Eu quero ver esse negócio agora. Aí o verso 24 diz pra gente: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecados. Aí Jesus olha para o paralítico e diz: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou, foi para a sua casa, glorificando a Deus. É isso que diz aqui no verso 25. Saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E eu vou te mostrar, fariseu, que eu tenho poder para perdoar pecado. Então, paralítico, levanta e anda. Toma a tua cama e anda imediatamente, meu irmão. Observe Lucas dizendo mais uma vez aqui: imediatamente. Aleluia, não precisou de médico, não precisou de fisioterapia, meu irmão. Não precisou ir se adaptando para se levantar, para ir treinando, fazer uma musculação para fortalecer os músculos, não. Foi imediatamente, crente. E quando Jesus quer assim, meu irmão, quando ele quer fazer assim, ele manda. E Lucas diz: imediatamente. Esse homem pegou a sua cama no braço. Aquela cama que tinha sido talvez uma boa parte da sua vida aí em cima dela. Ele pega agora ela que está em cima dele e ele sai glorificando a Deus, irmão. Aleluia. Imagina essa imagem aí, irmão. Imagina essa situação aí na tua cabeça. A cama que carregava ele, agora era ele que estava carregando aquela cama. Um homem que nunca fez fisioterapia, que nunca teve força na perna, tá agora, sai e não sai só andando, não, sai carregando aquela maca dele. Aquilo que era o símbolo da limitação dele, irmão. Agora no braço dele, provando que Jesus, quando quer, ele faz e faz mais do que você pode imaginar. Você consegue compreender, crente? Eita, Jesus maravilhoso! Esse Jesus, quando trabalha, meu irmão, o sobrenatural acontece e é maior do que a gente pode imaginar, crente! Ele quer agir na tua vida. Mas será que você tem fé para agir? Talvez você não tenha fé suficiente, talvez você não consiga, como aquele paralítico, chegar até lá sozinho, mas os teus amigos... Então eu já te pergunto nesse momento, crente, com quem é que você está andando, hein? Com quem é que você está andando? Quem são os amigos que você está andando? Será que são amigos de fé? Amigos que têm fé também? Que têm fé, que podem usar até ao seu favor a fé deles? Ou são amigos que estão abalando a tua fé?
São amigos que estão abalando a pouca fé que você está nesse momento. Talvez você já esteve mais forte em outro momento da sua vida, mas agora ela está fraquinha e ainda tem um bocado de gente para levá-la mais para baixo ainda. Infelizmente, irmão. Infelizmente acontece muito isso. A cura do paralítico não foi uma demonstração de poder de Jesus. Somente isso não, irmão. Claro, ele provou aos fariseus ali como uma demonstração de poder para mostrar que ele podia perdoar pecados. Mas Jesus estava dizendo: eu sou aquele que tem autoridade para curar, para perdoar pecados, para salvar a tua vida e para fazer coisas que tu nem imagina, fariseu. E ele está dizendo isso para aquele que não acredita hoje, para aquele que tem uma irmã dentro de casa orando por ele, para aquele que tem uma mulher orando por ele dentro de casa, para aquela mulher que vive falando e arrazoando em pensamento como os fariseus faziam esse marido aí, fica dando tudo pela igreja, fica dando tudo por esse Jesus. Esse Jesus tem poder. Esse Jesus tem poder mais do que tu imagina. É que você tá me ouvindo aí no rádio. O rádio tá ligado na tua casa. Jesus tem poder. E através dessa pessoa que talvez você fique aí como os fariseus arrazoando, que a tua vida está sendo abençoada, então glorifica a Deus, agradece a Deus. Deixa de estar criticando e agradece, que é o melhor que tu faz. Aleluia. Vamos falar de Levi agora. Você que é crente, talvez não saiba ainda por esse nome, mas eu tenho certeza que você conhece. Sabe por quê? Levi, também conhecido por Mateus, era o próprio Mateus. É aquele publicano, cobrador de impostos que Jesus escolheu. Se você precisasse escolher alguém para estar contigo, você ali no mapa de personagens daquele mundo judeu do primeiro século, será que você escolheria esse homem? Pois é, era o tipo, talvez um dos mais odiados que tinha, considerado traidor do povo. Jesus escolhe ele. Mas eu vou te explicar por quê. Talvez você tenha perdido o programa onde eu falei. Eu vou falar porque evangelho é assim. O evangelho a gente fala e fala mais uma vez para você fixar bem. Na Palestina, no tempo de Jesus, aquele povo estava ali sob a ocupação de Roma. Roma dominava tudo. Cobrava impostos. E os impostos eram cobrados como um esquema de concessão, posso dizer assim. Um homem ali, um homem local, assim como Levi, normalmente judeu, era dado o dinheiro de ser cobrador de impostos por Roma e ele ficava numa determinada região trabalhando. Esse homem, ele pagava uma quantia para Roma e Roma dava esse título para ele. E tudo que ele conseguisse acima disso, meu irmão, ele ficava para ele. Era como se fosse legalizado, era aliás legalizado mesmo. Tudo que ele conseguisse, além do que Roma queria, ele ficava. E o resultado? Eles sempre cobravam mais do que Roma mandava eles cobrarem. Era o lucro deles, afinal de contas. Então, eram judeus ali que trabalhavam para Roma, o inimigo dos judeus. Vê que situação. Homens que se enriqueciam ali a partir dos próprios irmãos judeus. Então eram odiados. Eram pessoas odiadas, mas eles tinham proteção do exército romano. E o povo judeu não podia contra aquelas armas de Roma. E se alguém reclamasse, já sabe, né? Bom, na escala social judaica, eu posso te dizer aí que um publicano era como se fosse pior do que uma prostituta. Pior do que um ladrão. Pelo menos o ladrão só roubava de noite e ele passava o dia todinho roubando. E Levi era um desses. Aí Jesus para ali, na frente da barraca de Levi, a sua barraca de cobranças, e diz o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 5, no verso 27, e eu vou ler para você agora. Pega a tua Bíblia, crente, e acompanha junto comigo. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me.
2 palavras apenas: segue-me. Foi o que Jesus falou para Levi naquele momento. O mesmo convite que Pedro recebeu lá na beira do lago, irmão. O mesmo que Tiago e João receberam também. Repara a diferença de contexto aqui. Pedro, Tiago, João, trabalhadores honestos, pescadores. Mas Levi era odiado pelo povo, judeu que cobrava do judeu, roubava de dia e de noite. Meu irmão. Levi era um traidor. Levi era considerado um traidor. Um homem que a própria sinagoga tinha expulsado Levi. Quando ele passava, muitas pessoas até cuspiam, você sabia? Provavelmente até a família dele não gostava dele. Provavelmente até a família dele tinha abandonado ele, porque era costume isso. E Jesus vai até esse homem. Veja que Jesus não espera que Levi vá até ele, não. Jesus vai até Levi, até a banca de Levi ali. Olha nos olhos de Levi. Agora observe o detalhe. Esses homens, como Levi, não eram acostumados a ter alguém olhando direto nos olhos dele, não. Eles eram olhados por todos com desprezo, irmão. Mas o texto diz que quando Jesus disse, segue-me, Levi levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. A palavra diz, deixou tudo. Deixou tudo. E depois fez uma coisa linda, meu irmão. Está aqui escrito no verso 29. E fez-lhe Levi um grande banquete na sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Uma multidão de publicanos, junto com Levi, comendo com Jesus. Eita, que quem viu aquilo dali ficou muito invocado, viu? Levi organiza uma festa grande, chama todos os amigos dele. Quem eram os amigos de Levi? Eram outros iguais a ele, irmão. Eram outras pessoas exatamente iguais a eles. Cobradores de impostos, pecadores, gente que era descartado pela sociedade. Porque publicano não tinha amigo de respeito, não. Os amigos dele eram igual a ele. Aí senta todo mundo ali com Jesus. Todo mundo senta com Jesus. Isso é um detalhe importante aqui, meu irmão. Levi não tinha chegado ainda em nenhuma igreja, não tinha passado por nada, nenhuma sinagoga. Ele não conhecia a palavra. Encontrou Jesus naquele dia. E a primeira coisa que ele fez foi chamar os seus amigos para apresentar Jesus, crente. Vê que coisa maravilhosa. Ele chama os seus amigos que são como ele. Isso é evangelismo, irmão, no seu estado mais puro, de pegar aqueles ali, eu conheci um que é tão grande, um que é tão maravilhoso, e eu quero te apresentar também, você sabe o que é isso, crente? É o transbordar natural da alegria de ter Jesus na vida, é falar dele para outras pessoas que você conhece, que você quer, está perto, que você convive. E Levi faz isso. Porque quando uma coisa muda, irmão, quando uma coisa muda para melhor na vida da gente, a gente quer falar para aqueles que a gente ama, para aqueles que a gente convive. Não é verdade? Levi fez isso. E os discípulos de Jesus estavam lá. Jesus estava lá, sentado naquela mesa ali, cheia de publicanos, comendo e bebendo do pão deles e do vinho deles, ouvindo as histórias daqueles homens. Agora tem um detalhe aí nessa situação que eu quero contar para você também. Comer e beber com esses homens não era um negócio sadio para aqueles povos judeus. No mundo judeu, comer com esse tipo de homens era como se você fosse amigo deles de verdade, ter comunhão com eles. Você não devia comer com eles. Então, Jesus estava ali compartilhando a mesa, e isso era um ato de como se fosse uma aprovação em relação ao que aqueles homens faziam. Os fariseus jamais fariam uma coisa como essa. Jamais comeriam na casa de um publicano. Porque eles se sentiriam contaminados com isso. Mas Jesus estava lá, na mesa escandalosa dos publicanos. E a palavra nos diz, em Lucas capítulo 5, no verso 30, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo,
Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Note que a palavra de Deus fala que eles não falavam direto para Jesus. Eles não falaram direto para Jesus, eles murmuravam, é o que a palavra diz. Eles foram lá nos discípulos. Foram lá para os discípulos, não quiseram dizer a Jesus diretamente, não. Se você não tem coragem de enfrentar a pessoa, meu irmão, você vai lá naquele que segue ele, naquele que gosta dele, naquele que anda com ele e fala por trás. Foi isso que eles fizeram. Foram falar para os discípulos. A pergunta que eles fizeram revela toda a teologia deles. Por que comeis e bebeis com pecadores? Como se isso fosse errado em si. É como se a santidade fosse medida pela distância que ele mantém das pessoas que erram. E foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Falaram para os discípulos: ei, esse homem está comendo com quem não presta. Só que Jesus estava falando do evangelho, irmão. E Jesus ouviu. E Jesus respondeu aqui com uma frase certeira. Leia aqui no verso 31. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, irmão, ele deixa muito claro que ele não veio para aquele que já está curado. Ele deixa claro que ele vem para aqueles que precisam de médico e ele vem para curar. Ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Os que estão enfermos. Jesus estava dizendo: eu sou o médico. E esses aqui são os meus pacientes. E eu estou aqui para curar. Aleluia! Autossuficiência espiritual, meu irmão. A santidade extrema de não querer chegar junto de ninguém. Não posso me aproximar porque ele é pecador, irmão. O próprio Jesus, ele chega perto desses que estão doentes para falar, para curar. Será que Jesus veio para curar os que já estão curados? Não, irmão. Aleluia. Os fariseus estavam tão ocupados, querendo preservar a sua pureza, querendo ter uma santidade acima de todos. Meu Deus. Jesus veio para curar. Jesus veio para transformar vidas, para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam, para os pobres, para as viúvas, para os que não estão conseguindo ter autossuficiência, meu irmão. Jesus está aqui e ele hoje continua operando da mesma forma. E tem tanta gente que quer se achar cheio de santidade, que não está cumprindo aquilo que Jesus mandou. Mas Jesus vai ter um encontro com eles. Jesus vai estar mandando aqui na palavra. E o que ele está mandando está escrito. Se não cumprir é porque não quis, porque conhece a palavra. Os fariseus agiam mesmo assim, desse jeito. Se achavam tão bons, que nem percebiam que eram pessoas, humanos, que precisavam de ajuda, que precisavam entender quem era Deus. Então vem a segunda acusação. Aleluia. Sobre o jejum. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, eles jejuavam constantemente. Mas os judeus, não. Os judeus, desculpe. Os discípulos de Jesus, os judeus jejuavam sim.
Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí isso virou uma questão na boca dos fariseus também. Mais uma coisa para os fariseus estarem cobrando de Jesus. Lê aqui no verso 33 comigo. Jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. Antes de explicar a resposta de Jesus, deixa eu te falar o que era o jejum para os fariseus. A lei de Moisés mandava jejuar uma vez por ano, no dia da expiação. Os fariseus tinham expandido isso para 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. Era como se fosse uma identidade religiosa, era uma rotina religiosa, posso dizer. Aí as pessoas tinham assim, um judeu sério, ele jejua aí nesses dias, segunda e quinta-feira. Pronto, ele é considerado um judeu sério. As pessoas tinham isso com elas. Não precisava fazer nada mais, mas precisava fingir que estava orando, precisava fingir que jejuava, precisava nem que fosse fingido, irmão. E eles faziam. Quando Jesus e os seus discípulos comiam livremente o tempo todo, enquanto eles estavam jejuando, eles sentiam isso como se fosse um desrespeito. Ah, vocês estão desrespeitando, porque vocês deviam estar fazendo isso também. Parecia que eles não estavam levando aqueles homens a sério. Você consegue compreender? Aí eles foram para lá e questionaram sobre isso. Mas Jesus responde com uma imagem que a gente conhece. Está aqui no verso 34. Jesus usa um casamento como uma referência para que eles conseguissem entender sobre o jejum. Na tradição judaica, meu irmão, o casamento durava 7 dias. Ninguém jejuava na festa de noivos. E Jesus usa exatamente esse contexto para explicar para aqueles homens o que estava acontecendo. Jejuar naqueles dias era como se fosse uma falta de cortesia com os noivos. Você está numa festa, num banquete? Não, eu não vou comer nada. Não quero nada. Era como se você tivesse, como se diz aqui, tem uma palavrinha que me falhou a memória agora. Mas é desrespeitando. Então, se alguém chega numa festa dessa e tenta chegar jejuando e continua jejuando, é uma falta de respeito. Era como se estivesse num luto, por exemplo. Mas no momento errado, no momento de alegria, que era o momento de alegria daqueles noivos. Aí Jesus está dizendo, eu sou o noivo. A minha presença está aqui com eles ainda. E a gente está na festa de casamento. Mas quando o noivo for embora, quando o tempo de luto chegar, ou seja, a crucificação de Cristo, aí sim será tempo de jejuar. Isso fala uma coisa importante pra gente, irmão. Há tempo para tudo. O cristianismo, irmão, não é tempo de luto permanente, não. Não é tempo de sofrer e sofrer constantemente, como muita gente acha, não. Muita gente acha que o cristianismo e relativiza isso, a prova o tempo todo. Não é assim que funciona, crente. Deus te livre dessa prova constante. Todo mundo passa por prova, aí a palavra nos diz que neste mundo tereis tribulações, mas se você só vive em prova, tá errado, meu irmão. Às vezes até romantizam, acham que isso é tão natural que acostuma que a vida seja desse jeito. E o cristianismo não é autoflagelação não, irmão. Onde você precisa estar sofrendo e acha até bom isso. Você sabe o que é autoflagelação, né? Aquelas pessoas que pegam, por exemplo, um chicote e ficam batendo nas próprias costas. Você já viu isso por aí nas procissões? Eu já vi esse tipo de coisa, irmão. Absurdo. E acham que isso é prova de espiritualidade ainda. É não, crente. Tira isso da tua cabeça. Cristo disse que estando com ele, o fardo dele é leve, o jugo é suave, meu filho. As presenças de Deus na tua vida é liberdade, é libertação. É para te libertar, é para te fazer melhor. Passarás por prova, mas prova o tempo todo tá errado, crente. Mas os fariseus queriam que ele jejuasse, porque eles queriam que ele jejuasse, que era para ser igual aos fariseus. Achava uma falta de respeito, porque
Os discípulos de Jesus não jejuavam, mas Jesus diz: ei, eu estou aqui, é festa ainda, meu filho. É festa ainda, o noivo está aqui, não é época de jejuar, não. Relativizando até a própria tradição judaica que eles viviam. Ele criou essa relação e mostrou para eles o que estava acontecendo exatamente. Aleluia. Jesus sempre usando o contexto do dia a dia daquelas pessoas para explicar de forma humana coisa sobrenatural. Vê como Jesus é maravilhoso, meu irmão. Aleluia! 36 até o 38. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte que o vinho novo romperá os odres, em entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: é melhor o velho. Deixa eu te explicar aqui a história dos odres. Antes de existir garrafa de vinho como existe nos dias de hoje, os vinhos eram colocados em odres. E o que eram odres, irmão Flávio? Odres eram exatamente bolsas ali feitas de pele de animal, couro de animal. Geralmente de cabra, de ovelha, de boi. Tirava o couro, construía ali uma garrafa de couro costurada e ficava como uma espécie de bolsa. E esses odres eram usados para colocar vinho, azeite, coisas líquidas. Não tinha garrafa antigamente. O vinho novo ainda está fermentado. E quando o vinho novo fermenta, ele se expande. E o vinho novo se expandindo no odre velho, o que é que causa? Gás. Aquele gás ali, ó, vai quebrando as paredes dessa bolsa de couro, né? Esse recipiente que era utilizado no lugar de garrafa. Um odre novo, por sua vez, ele é flexível. Ele aguentava o vinho novo se expandindo. Mas o odre velho não aguentava. Aí muita gente não entende essa expressão. Estou explicando para você por quê. Aí Jesus fala: o odre velho está ressecado ali, meu filho. O odre velho, se você botar vinho novo nele, ele vai se quebrar. Quando o vinho novo entrar ali, ele vai se expandir e vai começar a se quebrar. O que é que vai acontecer? Por sua vez, o vinho vai derramar, porque ele está rachado e vai se quebrar. E aí você perde os dois, tanto o odre quanto o vinho. Jesus estava usando essa imagem, irmão, para falar justamente do que ele estava trazendo. Jesus estava trazendo um evangelho novo, uma novidade. O Espírito Santo que viria, a nova aliança. O Espírito Santo que viria para como consolador após ele. O Espírito Santo já existia. É uma coisa viva, uma coisa diferente, uma coisa de verdade. E ele se comparou ali ao vinho novo. Ele disse: o vinho novo colocado no odre velho vai rachar. Então ele está comparando isso daí. Você conseguiu entender agora, crente? Aleluia! Essas regras religiosas desse povo não vão aguentar o vinho novo, não. Essas coisas antigas, essas tradições velhas, rígidas aí, rachadas. Eita, Jesus! Não vão aguentar o vinho novo se expandindo, não. Jesus não estava dizendo que a tradição era toda errada, não, irmão. O Antigo Testamento é sagrado para Jesus. A gente sabe disso. Ele próprio diz que ele veio para cumprir o Novo Testamento e não para não cumprir. Mas tinha coisa, irmão, que ele via e percebia ali naquele povo que precisava ser modificado. É por isso que ele usa essa parábola aí. Ele usa essa comparação com odres velhos e odres novos. Isso era uma palavra direta ali para os fariseus que estavam nas salas tentando sempre, né, colocar Jesus numa situação de constrangimento. E continua sendo palavra direta. Direta, irmão. Para qualquer estrutura religiosa que venha colocar-se acima de pessoas que prefere a forma, a religiosidade, do que a presença de Deus de verdade. Aleluia. Me ajuda, Senhor. Aleluia. É, irmão. O Espírito Santo de Deus nos direciona. Aquele que diz:
Sempre foi assim. Vai ser assim. É desse jeito. Era isso que os fariseus faziam. Era isso que aquela reestrutura religiosa antiga fazia. E se entrasse o novo neles, ia rachar tudinho. Jesus estava falando para eles. Diferente do que muita gente pode estar pensando aí, Deus não está pedindo que a gente jogue fora a fé dos nossos pais, dos nossos avós e dos mais antigos, não. É diferente disso que eu estou falando. É totalmente diferente disso, meu irmão. Mas ao mesmo tempo, Jesus está mandando aqui a gente manter a elasticidade do odre, porque se você coloca coisa nova no odre velho, ele se quebra. Continua, irmão. Continue sendo esticado, se for o caso, pelo Espírito Santo de Deus aí na tua vida, por aquilo que Jesus ensinou, que é diferente totalmente de religiosidade. Fique ligado na palavra. Se está na palavra, tá certo, irmão. Se a Bíblia fala, tá certo. Se a Bíblia não fala, então não tá. Porque tem gente que fica querendo colocar a palavra na Bíblia. Você já viu isso? Pois tem. Tem mesmo. E ninguém que beba vinho velho quer logo o novo. Por quê? Porque diz que o velho é melhor, não é? Esse versículo só aparece aqui em Lucas, sabia? Ninguém, tendo bebido o velho vinho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Eita, Jesus, eu tô sentindo uma coisa aqui forte, Jesus. Aleluia. Jesus não está condenando ninguém que prefere o vinho velho, não. Jesus está descrevendo aqui exatamente a natureza do homem, meu irmão, que não está acostumado com o novo. Quem está acostumado com o antigo não sente falta do novo e muitas vezes se escandaliza. Sabe por quê? Passou tradições aí, anos e anos bebendo vinho velho, aí chega o vinho novo. Não, o velho é melhor. Aí experimenta uma coisa nova, acha estranho, prefere aquilo que já conhece há muitos anos. Não é maldade não, às vezes, irmão, normalmente é costume, sabe? Mas Jesus está dizendo, eu sei disso. Eu sei que mudar é difícil. Eu sei. O novo assusta muitas vezes, irmão. Quando o odre novo parece estar estranho. Sabe? Inchando. Vai quebrar. Aí aquele que só conhece o odre velho faz, Jesus, vai quebrar o odre. Mas se botar no novo ele aguenta. Eita, Jesus! Meu irmão, estamos chegando no finalzinho. Esse foi o capítulo 5 de Lucas. Jesus fala através da sua palavra e mostra que ele veio para transformar, para cumprir a lei. Não, ele não fala nesse capítulo. Mas essa passagem de odre novo com vinho velho, e principalmente odre velho com vinho novo, marca a gente demais. Marca a gente até demais. Glória a Deus. Os fariseus eram odres velhos que não aguentavam aquilo que Jesus estava trazendo. Compreendeu, crente? Ainda tem muita estrutura religiosa por aí. Não aguenta. A pergunta que Lucas 5 deixa para você, meu irmão, é aquela que a gente viu no início. Você está disposto a lançar a sua rede? Aonde Jesus está mandando nesse momento, mesmo que você com toda a sua experiência saiba que hora de pescar é de noite e que lugar de pescar é aquele que você já pescou muitas vezes? Você está disposto a obedecer? Eita, Jesus! Fala, Jesus! Deus abençoe você, meu irmão. E Deus abençoe você, minha irmã. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui a partir das 18 horas com Consciência Cristã, aprendendo mais de Deus. Amanhã continuamos com Lucas capítulo 6, é bem grande. Bom, vou pensar bem.
Vou ver como é que a gente vai fazer, tá bom? Mas vai guardando aí. Esses capítulos estão sendo publicados no YouTube Flávio Técio. Se você perdeu algum, não se preocupa. Ah, irmão Flávio, porque o senhor um dia traz uma mensagem de Lucas, outro dia traz outra mensagem temática. Fica tranquilo, crente. Vai aprendendo, pega a palavra, aprende isso aqui hoje. Amanhã você aprende outro capítulo. Não tem problema não, a palavra de Deus é assim. Você pode sair daqui pra lá, de lá pra cá. E você vai aprendendo todo dia coisa nova com a palavra de Deus, meu irmão. É bênção do Senhor, uma coisa eu posso te dar certeza, é bênção do Senhor todo dia na tua vida. Sempre tem aprendizado pra tua vida, tem pra minha também. Tem, porque eu tô aqui ensinando, eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que trazer pra você. Tem coisa que a gente prepara, mas que não fala, tem coisa que a gente não prepara, mas fala. É o Espírito de Deus agindo, irmão, desse jeito, é assim. Eu sei que muita gente precisa coisa que eu falo aqui.